Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Renan Duarte, e este é mais uma videoaula de linguagem Ego. Esta é a terceira aula, que vamos falar sobre variáveis. O que seriam variáveis? Variáveis são espaços usados dentro da memória RAM do computador para que um processo consiga trabalhar. Ele faz vários cálculos. Para que ele consiga fazer esses cálculos, ele tem que guardar os valores em espaços dentro da memória RAM que se chamam variáveis. Na hora de criar um programa, fazer um algoritmo, o ser humano não consegue entender o endereço usado pela memória. Como é que o programador vai definir? Simples, ele usa nomes humanamente inteligíveis, que é para justamente referenciar esse espaço que vai ser usado dentro do programa, dentro do algoritmo. Ao criar uma variável, você deve utilizar a palavra-chave var antes do nome da variável. E você depois atribui um valor inicial. Mas por que o valor inicial? Simples. Na maioria das linguagens, se você não inicializar o valor, ele vai acumular sujeira, digamos assim. É uma boa prática você inicializar uma variável ao declará-la. Portanto, ao criar uma variável, você adiciona a palavra-chave var, o nome, e atribui o valor de início. Na linguagem Ego, as variáveis podem mudar de tipo, ou melhor, elas podem sofrer inferência de tipo em tempo de execução, como vocês podem ver aqui. Aqui eu declaro como se fosse um texto, e aqui eu atribuo um vetor nessa mesma variável, ou seja, eu mudei o tipo. E essa mudança é chamada de... Essa mudança não, perdão. Isso daqui significa que essa linguagem ela suporta tipagem dinâmica. O que seria uma tipagem dinâmica? É ser capaz de mudar o tipo da variável, ou melhor, é capaz de uma variável sofrer inferência de tipo em tempo de execução. Mesmo que você declare como de um tipo, você pode atribuir outro em tempo de execução. Foi o que aconteceu neste caso. Mesmo suportando a mudança do tipo em tempo de execução, a conversão automática de tipo não é possível, como você pode ver aqui nesse caso. Uma variável n2 recebe o valor 3, um valor numérico, e tenta usar esse operador para concatenar com esse vetor. Em algumas linguagens você conseguiria juntar isso para mostrar em formato de texto. Não é o que acontece. Mesmo que eu colocasse uma aspa só para converter em texto, eu jamais conseguiria, porque esse operador ele não suporta conversão automática. Não há como converter automaticamente de um tipo para outro. Isso é chamado de tipagem forte. Agora vamos falar sobre escopo. O que seria o escopo? Nada mais é do que a visibilidade da variável, ou seja, onde ela pode ser acessada ou modificada. Nestes dois exemplos aqui, é a mesma variável global. O escopo global significa que ela é declarada em quaisquer partes do programa, por mais interna que seja, consegue acessar esta variável. Neste exemplo aqui, eu declaro a variável A e atribuo o valor 1, e eu consigo ler esse valor tanto aqui nesse escopo interno quanto no escopo mais externo, pelo fato dela ser global. E aqui tanto eu posso ler como eu posso alterar. Aqui eu estou alterando o valor da variável e escrevo, e ele passa a exibir um novo valor, porque ela foi modificada globalmente. Neste outro exemplo, eu tenho a variável interna. Essa variável aqui foi declarada dentro desse escopo. Aí aqui eu consigo ler este valor, porque está no mesmo escopo, mas aqui eu não consigo.
aqui sinalizar um erro, porque essa variável só foi criada aqui dentro. Não existe uma variável A aqui fora. Neste caso, é o que causa muita confusão, né? Mas repare que se você colocar uma palavra var, mesmo que ela tenha o mesmo nome de uma variável global, esta daqui será a variável A dentro desse escopo. Eu não vou conseguir ver a variável com o mesmo nome que está fora das duas chaves. Por isso que vai aparecer, por isso que ele vai escrever o 2, nesse caso, e aqui vai escrever 1. Nesta aula, aprendemos sobre variáveis, sobre como elas se comportam, breves conceitos de tipagem e o seu escopo. Na próxima aula, vamos falar sobre os operadores. Te espero lá.